tema dessa mensagem: quando digo não posso. Primeira coisa que eu quero falar: quando digo não posso, versículo 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Quando digo não posso, acreditar em mudanças. Anota aí no seu esboço: acreditar em mudanças. Quando eu digo não posso acreditar em mudanças, eu sou levado a não acreditar em mudanças por alguns impedimentos que eu acabo me deparando, enfrentando. E esse primeiro impedimento era a própria realidade da cidade, do contexto de Corinto. Paulo, ele sai de Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele se depara com um contexto completamente pervertido, que precisava de uma mudança. Como nós podemos acreditar em mudança quando as coisas não vão bem? Como nós podemos acreditar em mudanças quando nós olhamos para a nossa realidade e elas não vão bem? Como nós podemos acreditar em mudanças se eu olho para a minha igreja e não vai bem? Se eu olho para a minha cidade e não vai bem? Se eu olho para a nação em que eu vivo e não vai bem? Como eu posso acreditar em mudanças? E Paulo ele se depara então com esse contexto completamente contrário, depois de pregar em Atenas e pouca gente se converter. Você já se esforçou a ponto de esperar um resultado significativo e de repente aquilo que você sonhava, aquilo que você esperava, não acontece? Paulo ele vai e ele prega em Atenas e ele se esforça e ele leva a mensagem de salvação, mas pouca gente se converte. O resultado que ele esperava não acontece. Então Paulo ele parte sozinho e ele vai então para Corinto. E ele vai sem equipe, ele vai sem voluntários, ele vai sem ninguém. Você já sentiu isso? Com uma grande obra para fazer e algo muito forte no seu coração. E você pensando: mas se essa pessoa abrisse seu coração, se essa pessoa estivesse disposta a ouvir, muitas coisas aconteciam. E Paulo ele vai sozinho então para Corinto. E ele chega lá sem ninguém, sem equipe, na iminência de levar a mensagem. Só que na bagagem de Paulo estava um desencorajamento. Queridos, ele acabara de ministrar, de pregar, de falar, e as coisas não aconteceram. O desencorajamento começa a bater na porta dele. Silas e Timóteo, eles voltam para Tessalônica, enquanto ele vai para Corinto a fim de fortalecer os irmãos da recém-nascida igreja. Não é porque ele foi abandonado porque ninguém gostava dele. Ele não foi abandonado porque ninguém dava valor para ele. Ele não foi abandonado simplesmente porque alguém não acreditou no sonho dele. Porque tinha algo também importante para ser feito em Tessalônica. Queridos, nem sempre que nós estamos sozinhos é porque as pessoas não nos amam. Nem sempre que nós estamos sozinhos é porque as pessoas não acreditam nos nossos sonhos. É porque também tem muitas coisas boas a serem feitas. E Deus conta comigo e com você, amém? Graças a Deus. Tem muita coisa que só você pode fazer. E aquilo que só você pode fazer, você não pode delegar. E Paulo, ele tinha a responsabilidade de ir para Corinto e levar a mensagem das boas novas que Deus havia lhe comissionado. Para o que o Senhor te chamou, querido? Hoje você precisa acreditar em mudanças. Corinto era uma cidade portuária, uma população multicultural, composta por pessoas de todos os lugares. Estava falando com o pastor Zé Alves hoje pela manhã, e ele falando para mim que Gramado, ele pastor numa igreja em Gramado. E Gramado, uma cidade com 30 mil habitantes. E no Natal agora, onde muitas pessoas vão para lá, houve um contingente, ou um excesso de contingente, de talvez 1 milhão, é isso? 1 milhão de pessoas passando pela cidade. Era gente chegando de todos os lados. Mas, e como é a realidade do contexto em que nós estamos inseridos? Então Corinto, uma cidade onde passava gente, chegava gente de todos os lugares. Corinto, um lugar de prostituição, de sensualidade, dominado pela perversão. Mas Corinto foi estabelecida uma das maiores obras que o apóstolo Paulo, ele fez e ele executou, ele se empenhou.
Muitas coisas, queridos, significantes, elas só podem acontecer num contexto completamente ruim, perverso, aonde não há mais esperança. Porque aonde não há esperança, o Evangelho entra para mudar. Aonde não há mais esperança, o Evangelho entra para fazer a diferença. Onde não há mais esperança, a palavra de Deus entra para transformar. E nós estamos aqui como agente de transformação da nossa realidade. Queridos, quando digo não posso acreditar em mudanças, porque eu sou impedido pelo contexto ou pela realidade que eu vivo, eu preciso vencer a incredulidade. Anota aí, vencer a incredulidade. Nós vamos encontrar várias justificativas para não ir. Paulo tinha inúmeras, sozinho, sem equipe, seus parceiros, seus companheiros não estavam naquele momento, porque eles também tinham uma obra importante para fazer. Paulo tinha todos os motivos de não ir, como você tem talvez todos os motivos de não responder ao chamado. Você também tem várias justificativas para não dizer eis-me aqui. Argumentos, mas queridos, para continuar fazendo apenas aquilo que dá certo, nós precisamos ser despertados por Deus para começar a acreditar em mudanças. Não fique fazendo apenas aquilo que dá certo. Deus nos chamou para fazer coisas aonde não há mais esperança. Bill Hybels já dizia que a igreja é a esperança do mundo. E nós como igreja, nós vamos em lugares aonde o mundo não pode mais mudar, onde o mundo não tem mais condições de mudar. E aí entra a igreja. A mudança, de um filósofo grego, diz assim: a mudança é a única constante. Paulo, ele estava sem uma equipe, sem alguns dos seus companheiros, mas ele ousou acreditar que o pau que nasce torto, ele não morre torto. Amém? O pau que nasce torto, ele pode ser endireitado se o carpinteiro chamado Jesus Cristo começa a trabalhar. Quantos aqui foram trabalhados por esse carpinteiro maravilhoso? Aleluia. Queridos, acreditar em mudanças. Eu estava no meu PG, nós temos nosso PG que acontece toda quarta-feira. E teve um testemunho maravilhoso nessa quarta-feira. O casal, Miguel e a Andrea. Miguel estava contando que uma vez eu estava pregando no PG. E ele chegou para mim e ele estava falando que eu falei para ele que a única coisa que ele pode receber é um não, quando ele vai fazer alguma coisa. E ele sempre teve o desejo de ganhar a família dele para Jesus. Sempre queimou no coração dele, sempre esteve disposto a pregar, mas ele tinha algumas limitações, talvez a própria timidez. E aí um dia ele se encheu de coragem, ele pensou, é mesmo, né, pastor? Então quer dizer que o máximo que eu posso receber é um não. Então ele se enche de coragem e ele vai. E ele foi, e ele falou de Jesus para a família dele, convidou para vir na igreja, e o que ele recebeu? Não. Eu não vou, eu não quero. Naquele momento houve um desencorajamento no coração dele. Domingo agora eu estava pregando, e o Miguel estava sentado aqui, eu lembro onde ele estava sentado. E aí muitas pessoas chegando, e sabe quando você bate o olho numa pessoa e você sabe assim, ela não é daqui. E eu estava aqui ministrando e de repente eu olho lá na galeria, uma família inteira, que eu não conhecia. E o Miguel, ele estava no momento do louvor, ele olha para trás e ele vê o pai, a mãe, acho que o irmão, tia. E ele estava contando no PG que o pai dele passou por aqui com a família. E a tia dele falou assim, essa aqui é a igreja do Miguel. Aí ele falou assim, para aqui. A mãe dele desceu, chegou aqui na porta e falou assim, nós podemos entrar? É que o meu marido está de chinelo e bermuda. E o povo lá atrás falou, manda entrar. E a gente ministrou, eu fiz um apelo, e muita gente começou a entregar a vida a Jesus. E de repente desce lá da galeria, pai, mãe, irmãos, tia, família inteira, descendo aqui, porque um dia alguém acreditou em mudanças. Eu louvo a Deus, porque ainda hoje, diante de um contexto completamente pervertido, existe mudanças. Miguel, cadê você, Miguel? Miguel estava aqui.
Cadê o Miguel? Levanta aí, Miguel, deixa o povo te olhar aí um pouquinho. Tá ali o Miguel, sendo impactado por uma mensagem de transformação na família dele. Ainda hoje, as mudanças acontecem. Quando digo não posso. 2, exercer meus dons com excelência. Anote aí, exercer meus dons com excelência. Versículos 2 e 3 de Atos 18. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi vê-los. E por ser da mesma profissão, fabricantes de tendas, ficou morando e trabalhando com eles. Queridos, o que me impede de exercer, uma das coisas que me impedem de exercer os meus dons com excelência, chama-se baixa autoestima. O abandono, a rejeição, a carência, a necessidade de aprovação, as comparações, os complexos, as inseguranças, são tudo coisa que nos paralisa como igreja. E o Senhor está aqui nesta noite para fazer algo tão grande no nosso coração, onde uma igreja que estava paralisada, ela começa a viver um tempo de movimento, e vai viver um tempo de mover, e o sobrenatural vai acontecer, porque mudanças vão acontecer. Primeiro acontece na sua vida. Baixa autoestima. Paulo, ele vinha de um desencorajamento. Naquele momento, onde ele saía de uma pregação sem tanto efeito aos olhos humanos, ele tinha tudo para desistir. Quantas vezes você se esforçou, você deu o seu melhor, você se empenhou, você deu o seu máximo, e você esperava colher frutos, e não acontece. O desencorajamento começa a bater a nossa porta, e a baixa autoestima começa a tomar conta do nosso coração. E eu quero dizer para você, vença a desculpa. Vença a desculpa. Paulo, ele tinha vários motivos para não continuar. Inclusive ele vai aqui então começar a fabricar tenda de novo com a Priscila e com Áquila. Paulo já fazia isso no passado. Queridos, quando nós não conseguimos alcançar aquilo que nós nos propomos, há uma tendência e há um plano diabólico para fazer a gente voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes, que não dava dor de cabeça. Paulo, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para fazer tenda, porque isso aqui eu sei, isso aqui eu domino, não dependo de ninguém para me aceitar, não dependo de ninguém para reconhecer o meu trabalho, então deixa eu ficar aqui escondidinho. É como nós vamos ver Gideão, que começa a malhar trigo no lagar, que era um lugar de prensar uvas. Deixa eu ficar aqui fazendo a minha tendinha com a Priscila e com Áquila. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque aqui ninguém me incomoda. E eu deixo então de exercer os meus dons com excelência. E o Senhor quer despertar na nossa vida hoje. Queridos, eu era atleta, jogava futebol profissionalmente. E muitos momentos do ministério, onde nós começamos a receber tantos problemas. Às vezes eu olhava para trás, puxa, como era bom ir lá jogar futebol de novo. Não dava dor de cabeça. Mas eu comecei a experimentar na minha vida, no meu ministério, que a unção que Deus me deu, ela define a função no qual eu fui chamado. A unção que Deus te dá, ela define a tua função. E Deus me deu uma unção para exercer uma função. Assim como Deus, ele derrama sobre a sua vida uma unção para você exercer a sua função, que ninguém mais pode fazer por você. É com você. O negócio é com você. O chamado é para você. Paulo volta então a fabricar tendas. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você começou, se você botou a mão, se você botou o pé, continue dando os passos, que você vai andar sobre as águas. 3, quando digo não posso, investir meu tempo com prioridade. Versículos do 4 ao 8. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Olha só, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Eles, porém, resistindo e blasfemando, sacudiu ele as roupas. Diga assim, sacudiu ele as roupas. E disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, de agora em diante vou para os gentios.
E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Amados, quando digo não posso investir o meu tempo com prioridade, eu não invisto pelos impedimentos, e o impedimento que eu enxergo aqui é o próprio descaso, ou de depois de muita perseguição em Filipos, Tessalônica, Bereia, acrescida de uma baixa receptividade dos atenienses à mensagem de salvação, às boas notícias do Evangelho. Os judeus, eles rejeitam completamente a mensagem de Cristo, e Paulo naquele momento estava precisando de um encorajamento. Um encorajamento. É por isso que você está aqui nessa noite, porque o próprio Deus, Ele quer te encorajar. O próprio Deus, Ele quer trabalhar no seu coração, para que você não fique fazendo aquilo que você fazia antes, simplesmente porque dava certo, mas que você comece a fazer aquilo que você foi desafiado a fazer. Só você vai poder fazer. Só você vai poder fazer. Paulo, ele está naquele momento se deparando com o descaso das pessoas. Sabe quando você prega e as pessoas não estão nem aí? Sabe quando você se dedica, quando você dá o seu melhor e as pessoas não querem nem saber se você foi dormir tarde, se você acordou muito cedo. As pessoas não querem nem saber se você abdicou do seu tempo de almoço para estar lá ministrando ao coração dela. As pessoas não querem nem saber se você está fazendo um esforço extra para abrir sua casa e ter um pequeno grupo. A pessoa não quer nem saber o preço que você está pagando. Mas eu tenho entendido que quem paga preço determina coisas. Quem paga preço determina coisas. Amados, nós vamos enfrentar o descaso, sim. Nós vamos enfrentar o descaso todos os dias. Mas há um entusiasmo de Deus no nosso coração, que vai fazer com que cada um de nós invista o seu tempo com prioridade. Para isso é preciso vencer a distração. Anote aí, vença a distração. E para vencer a distração, sacode a poeira. Olha só aqui o versículo 6, eles porém resistindo e blasfemando, sacudiu ele as roupas e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, de agora em diante vou para os gentios. Há uma frase que diz que o principal é manter principal o principal. O principal é manter principal o principal. Ou seja, não se distraia. Não deixe o descaso tomar conta do seu coração. Se você fazia, continue fazendo. Se você fazia um tanto, faça ainda mais. Faça ainda mais. Olhe para o seu irmão e fale para ele assim: você está percebendo o nível que Deus está querendo te levar? Quantos estão dispostos aqui a dar um glória a Deus? Então Paulo fala, eu estou limpo, de agora em diante eu vou para os gentios. Eu vou investir meu tempo com prioridade naqueles que querem. Naqueles que querem. 4, quando digo não posso, aceitar o chamado da grande comissão. Versículos 9 ao 11, olha que tremendo, igreja. Diz o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Pois eu sou contigo e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Quando digo não posso aceitar o chamado da grande comissão, o que me impede é o próprio desencorajamento. Quanto mais Paulo falava, mais ele era ignorado. E o desencorajamento, ele acaba vindo pela repetição. Você faz uma, faz duas, faz 3, faz 4, e o cansaço começa a vir, o desencorajamento começa a vir, o desânimo começa a vir, e é preciso então vencer a indiferença. Vença a indiferença. A primeira indiferença que você tem que vencer é uma indiferença que brota no seu próprio coração. Sabe aquele amor por almas, aquela paixão pelos perdidos, aquela fé
de acreditar em mudanças. Com o passar do tempo, o desencorajamento bate a porta e você olha para trás e você não acredita mais em mudanças, você não investe mais seu tempo com prioridade, você não exerce mais os seus dons com excelência. Por quê? Porque a autoestima ela foi comprometida, porque você acaba deixando a rejeição tomar conta do seu coração. E o Senhor quer te levar nessa noite a um novo nível. A um novo nível, como líder, como pastor, como igreja, de maneira geral. Querido, supere aquilo que está te matando. Paulo precisou superar aquilo que estava matando. O descaso, a indiferença, o desencorajamento. Paulo é encorajado de duas formas. Não foi com um presentinho, não foi com uma palavra legal. Paulo ele é encorajado com uma visão e com uma palavra. Diga, uma visão e uma palavra. Queridos, quando você está desencorajado, quando você está desanimado, não adianta um tapinha nas costas. Quando você está desanimado e desencorajado, não adianta um presentinho. Quando você está desanimado e desencorajado, você precisa de uma visão. Você precisa de uma palavra. Eu estava aqui conversando ontem com um rapaz, e ele estava compartilhando comigo um caso muito difícil que ele está enfrentando. Ele falou: pastor, o que eu faço? E eu falei: meu irmão, eu não consigo te dar um conselho hoje, mas eu vou orar e eu vou pedir para Deus uma visão e uma palavra. Porque se você tem uma visão e você tem uma palavra, nada vai te deter. Se você tem uma visão e você tem uma palavra, você enfrenta qualquer obstáculo. Quando você tem uma visão e você tem uma palavra, nada vai impedir com que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja e no seu ministério. Você crê nisso? Eu estava almoçando, agora acho que era terça ou quarta-feira, e estávamos às vésperas do Espírito Sul, e só quem está nos bastidores sabe o trabalho que dá para fazer isso. Fazer uma conferência, organizar, pensar, procurar, buscar de Deus uma direção, um tema, buscar de Deus uma direção espiritual, preparar os kits, preparar os materiais, fazer a recepção, inscrições, tantas coisas, tantas coisas. E aí a gente começa a se envolver, e o desgaste vem, e há momentos onde o desencorajamento começa a bater a porta, há um momento onde o desânimo começa a querer entrar na sua bagagem. Mas eu aprendi algo, eu estava almoçando, e eu estava falando com minha esposa: quanto mais trabalho nós temos, mais unção nós recebemos para desempenhar esta função. Eu estava lá acabado fisicamente, queridos, mas eu estava tão cheio de Deus, eu estava tão cheio da presença, que ninguém podia roubar aquela glória. Quanto mais você se esforça, quantos retiros eu estive à frente organizando, e chegava no dia do retiro, ou na véspera do retiro de jovens, eu estava acabado. Mas a partir do momento que eu pisava o meu pé naquele lugar, havia uma unção sendo derramada pelo trabalho desempenhado. Quanto mais você fizer, quanto mais você se esforçar, quanto mais trabalho você desenvolver, mais unção virá de capacitação de Deus para a sua vida. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. John Wesley. Meu filho, quando nasce, o Arthur quando nasceu, nós sempre fomos uma família muito alegre, muito convictas daquilo que Deus nos chamou para fazer, sempre muito felizes. Mas quando o Arthur nasce, acaba o sono, vem um cansaço, as noites elas são trocadas pelo dia, e você começa a limpar a caquinha do bebê, e você começa a fazer coisa que você nunca se imaginou fazendo, e você começa a ter que priorizar algumas coisas na sua vida que você não priorizava antes. Mas era muito trabalho. Eu via minha esposa
cheio de olheira, e ela era cada vez mais linda, mas cheia de olheira, cansada. E o chorinho do Arthur, ele passou por um período de refluxo, e a gente ficava angustiado, ansioso, com medo muitas vezes. Mas amado, a alegria de ver o recém-nascido não tem preço. Quando você começa a se esforçar, quando você começa a pagar um preço para começar a ver de novo o chorinho dos recém-nascidos na igreja, e você começa a limpar as caquinhas dele porque ele vai fazer caquinha, e você começa a ter que trocar a sua noite pelo dia, o dia pela noite, e você começa a atendê-lo em momentos que você não podia atendê-lo, a satisfação começa a entrar no seu coração, a alegria, o prazer, e você vê que vale a pena. Diga isso, vale a pena. Vale a pena, igreja. Quando digo não posso, 5. Deixa eu só ler um versículo com vocês, Lucas 6, 12, 13. Naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Davi, ele pegou 30 homens da caverna de Adulão, 30 que não transformaram o mundo. Jesus, ele pega 12 que transformou o mundo. Mas sabe como é que ele escolheu os seus 12? Ele passa uma noite inteira em oração para buscar uma direção de Deus, para escolher 12 camaradas difícil de amar. É ou não é? 12 pessoas que eram difíceis de amar. Não risque pessoas da sua vida só porque elas são difíceis de amar. Não rejeite pessoas na sua equipe só porque elas são difíceis de amar. Tem momentos que essas pessoas vão te dar trabalho. Elas vão te dar trabalho. Elas vão te incomodar. Mas eu quero dizer, querido, que a satisfação de você vê-la sendo transformada, mudada, restaurada, cheia da presença, aquele coração endurecido lá do começo, ele começa a se amolecer. Isso não tem preço, igreja. Não tem preço, pastor. 5. Quando digo não posso, confiar em meio ao caos. Versículo 12. Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus alguma transgressão ou crime grave, com razão vos ouviria. Tendo em vista que a questão é de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Quando digo não posso confiar em meio ao caos, eu só digo não posso confiar em meio ao caos porque eu sou intimidado. Paulo, ele vai para o tribunal, ele é levado para o tribunal, e ali ele se depara com uma intimidação coletiva. Queridos, além de escolher uma vida de doação, Paulo, ele é levado a uma intimidação. Você já se doou pela causa do evangelho? Você já entregou a sua própria vida no altar de sacrifício? E altar é lugar de ovelha morta, não é de ovelha viva. Altar é lugar de ovelha morta que deixa ali crucificado o seu ego, os seus argumentos, a sua vontade, e só faz isso quem morreu, quem experimenta o caminho da cruz. E Paulo, ele estava experimentando o caminho da cruz, e é por isso que nós precisamos vencer o medo. Anote aí, vença o medo. Dia 18 de outubro de 2012, eu estava visitando um casal, líderes de PG. Eu saio da casa e de repente eu me deparo com um telefonema. Minha esposa, a pastora Andréia, me ligando. E ela tinha ido ao médico fazer o exame para ver o nosso bebê, ela estava grávida. E aí eu recebo o telefonema, ela começa a chorar, eu não consigo entender o que ela estava falando. E ela falou: amor, corre para cá que nosso bebê tem um problema.
E eu corro então para a clínica, e ela está lá aos prantos, e o bebê foi constatado com um problema cardíaco, e a gente foi avançando nos exames, diagnósticos, o chão sai naquele momento, o caos toma conta da nossa vida, e a gente vai e nos deparamos com um diagnóstico de síndrome de Edwards. E para nós foi muito difícil confiar naquele momento, foi muito difícil ter que dar um passo de fé naquele momento. E passaram-se mais algum tempo, o bebê estava previsto para fevereiro, o nascimento dele, e Deus usou essa irmã que eu estava visitando naquele dia, para dar o nome da nossa menina de Vitória, e nós entendemos que era uma direção de Deus, e nós começamos a profetizar sobre a Vitória todas as noites, orávamos, clamávamos a Deus, Deus cura a Vitória, Deus cura a Vitória, Deus muda essa realidade. E nós oramos, e eu comecei a viver esse processo, descansando numa soberania de Deus. Mas o tempo foi passando, e eu fui depositando todas as minhas fichas no milagre. Eu acreditei até o fim no milagre. Dia 14 de janeiro, foi nosso primeiro dia de férias, fomos a Curitiba, e era o último exame que nós faríamos antes da Vitória nascer, para definir se ela teria o parto em Curitiba ou aqui. E o médico, quando ele faz a consulta, ele constata que já havia 48 horas que a nossa Vitória já tinha partido para a glória. Aí naquele momento o caos toma conta. E a gente volta de Curitiba, ela volta com o bebê no ventre, 5, 6 horas de viagem. E passa milhões de coisas na cabeça. E o tempo foi passando. Fizemos o parto. Coloquei minha filha no carro, no caixão, fiz o enterro. E foram cenas muito marcantes para mim, que eu precisei confiar em meio ao caos. Aí eu te falo nessa noite, se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu faria exatamente igual. Eu escolhi crer até o fim. Não aconteceu, eu descansei na soberania de Deus. Mas se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu faria exatamente a mesma coisa. E Deus tem nos sustentado. Hoje, pensamos, olhamos para trás, e às vezes o desencorajamento, ele bate a nossa porta. Por quê? Porque eu preciso continuar crendo num Deus de fé. Eu preciso continuar pregando um Deus que cura hoje ainda. Eu preciso continuar ministrando que o Deus que fazia milagres lá atrás, é um Deus que faz milagres hoje ainda. E queridos, e eu posso dizer para você, eu sofri, momentos eu fiquei desencorajado, mas eu nunca deixei de amar esse Deus. Eu amo Deus muito mais, porque eu vi em todo momento. Hoje ela estava falando que nós conhecemos um refúgio e uma fortaleza. Um refúgio e uma fortaleza. O resultado, o fim, não era como eu tinha esperado. Paulo esperava que Atenas fosse diferente, e não aconteceu como ele tinha planejado. Mas e daí? Sabe o que ele faz? Sacode a poeira. Sabe o que eu fiz no meu ministério, na minha caminhada, na minha família? Ei, sacode a poeira. Vamos, que tem uma obra muito grande para fazer lá fora. Tem muitas pessoas que dependem da minha mensagem. Tem muitas pessoas que dependem da minha pregação, que só eu posso fazer, porque a unção que ele derramou foi uma unção de capacitação para o exercício de uma função, a mesma que está sobre a sua vida. Você crê nisso, igreja? E para finalizar, 6, quando digo não posso, doar recursos com generosidade. Vai lá para 2 Coríntios, capítulo 9, quero finalizar com essa parte, versículos 7 e 8, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra,
conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quando digo não posso, doar recursos com generosidade. Sabe o que me impede? É aquilo que é urgente. Me impede aquilo que eu preciso comprar hoje, para usufruir hoje, para ser beneficiado hoje, e perco a visão do todo, do reino, daquilo que é importante, e foco somente naquilo que é urgente. Finanças pessoais mal administradas nunca prioriza o invisível. Quando você contribui, quando você é generoso, você precisa priorizar o invisível. Queridos, somos levados sempre àquilo que é imediato, àquilo que é urgente. Mas é preciso então vencer a ganância. O reconhecimento da graça forma o coração generoso. Provérbios 11, 24 e 25 ensina a não reter o que devemos dar. Quando você dá, quando você planta, quando você é generoso, você está gerando alívio em alguém. Um dia alguém plantou o tempo, priorizou o tempo, doou recursos para que você tivesse alívio. Quantos aqui se sentem aliviados? Porque um dia a mensagem entrou no seu coração, a mensagem de salvação. Quando você tem um coração generoso, amados, e você prioriza o reino, muitas pessoas são aliviadas pela minha e pela sua atitude. Coloque-se de pé nesse momento.